ouviu falar de um Deus como tu? És invencível, a Ele a sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Boa noite, igreja, graça e paz. Queria convidar vocês a se colocarem de pé. Queria pedir que vocês fechassem os seus olhos. Pai, estamos na sua presença nessa noite. Pai, que nessa noite o nosso coração, o nosso espírito esteja sensível para te adorar, Jesus. E em espírito e em verdade possamos te adorar com um coração sincero, com sensibilidade, Jesus. E Espírito Santo, clamamos a tua presença neste lugar, Jesus. Que o Senhor não se limite às nossas vontades, ao nosso querer, mas sim a tua vontade sobre nossas vidas, Jesus. Estamos reunidos, Pai, a sua noiva está pronta, Jesus. E que nesta noite possamos fazer isso com alegria, com amor, com o coração aquebrantado na tua presença, Espírito Santo. E que o teu fluir, a tua vontade, o teu desejo continua sobre nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos adorar a Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer
separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aplauda aos seus. Louvado seja Deus, porque todos nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, porque um sumo sacerdote adentrou ao mais íntimo lugar para assim nos abrir acesso. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Ele abriu acesso para que estejamos na presença do Pai Celestial. E que bom que você está aqui para buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Que a graça do Senhor seja sobre você, amém, querido? Você pode declarar essa paz, essa graça para quem está do seu lado, quem sabe se mover um pouco aí, sair do seu lugar, cumprimentar 2, 3 pessoas, dar um abraço, um aperto de mão, dizer o quanto é bom estarmos juntos. Deus abençoe. Graças a Deus. Como é bom nos reunirmos. Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, por favor, tome seu assento. Nós estamos aqui nessa noite especial, porque é o dia do Senhor, mas também é o dia que vamos celebrar a mesa do Cordeiro. E que bom que você veio para participarmos juntos. Estamos aqui diante de uma ornamentação, de uma decoração feita com carinho e amor, representando aquilo que vamos vivenciar logo mais aqui neste culto. Mas vale lembrar que o Senhor Jesus está presente aqui nos nossos corações, viu, queridos? E é por isso que estamos aqui, estamos vivos na presença dEle para o buscar. Que bom que você veio. Mas eu quero agradecer você que está aqui pela primeira vez. Quem sabe você veio nos prestigiar, aceitou um convite, acompanhou pela internet, pegou o endereço. Quem sabe você simplesmente entendeu que é o chamado de Deus para você vir aqui essa noite. Nós queremos agradecer, viu? Que você se sinta à vontade e de fato tenha liberdade para adorar ao Senhor aqui, e que você não saia daqui sem ouvir a voz do Senhor. Mas também não queremos que você saia daqui de mãos vazias. Então você que está aqui pela primeira vez, por favor, se você puder e quiser, ao final do culto, se dirigir ao balcão de formação ali, ou então falar na entrada, no hall de entrada, com quem está ali caracterizado na recepção. Eles vão te entregar uma lembrança, um sinal da nossa gratidão por você estar aqui, e esperamos que você volte mais vezes. A igreja concorda, amém? Graças a Deus. E você também que tem caminhado conosco, tem vindo mais vezes, tem entendido que aqui você pode encontrar uma palavra, um acolhimento. Que o Senhor Jesus te abençoe, continue te abençoando. Muito bom estarmos juntos. Também você que nos acompanha pela internet, que o Senhor te abençoe e te abençoe, te agracie aí com a presença dEle, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos celebrar, aliás, vamos continuar celebrando também, mas eu preciso dar alguns avisos, alguns recados para os irmãos do que vai acontecer a partir desta semana, início do mês de junho, não é? Eu quero lembrar que sempre na primeira quinta-feira do mês, por exemplo, agora dia 5, nós vamos sempre ter o encontro da Rede Fruto Maduro, que é a galera 60 mais, não é? Os irmãos e irmãs aí mais experientes que se reúnem para também celebrarem a Jesus e ter o seu tempo muito especial. E vai acontecer nesta quinta-feira, dia 5, às 14 horas aqui na igreja, tá certo? Se você pode estar aqui, venha. Se você tem alguém na família com essa idade e quiser trazer, fique à vontade, vai ser bênção demais. Quero aqui lançar um desafio para você, você irmão, trazer a sua irmã, não a sua irmã de sangue, mas trazer a irmã no seguinte, passa o slide aí por favor.
vamos ter o jantar dos namorados dia 14 de junho. E é uma rica oportunidade, meu irmão, para você trazer a irmã, viu? E você, irmã, trazer o irmão aqui para este tempo muito especial. Jantar dos namorados, promovido pela Rede de Casais, vai acontecer dia 14 de junho, tá certo? Um sábado. Há um investimento apenas de R$30 por casal, tá certo? E você precisa dar o seu nome ali no balcão de informação, o nome do casal, na verdade. Passe ali depois, ao final do culto, deixe o nome já garanta a sua vaga e já vai se preparando, já vai investindo aí em oração, já vai preparando o coração, que vai ser muito bom e muito especial, tá certo? Meus queridos irmãos, nós vamos ter dia 20 de junho também, numa sexta-feira, o Acampa Dentro Kids, com o tema O Amor do Pai, para a faixa etária dos 7 a 11 anos. Então, muito especial esse tempo também, para a galerinha aí, a partir das 19h30, tá certo? Eu não sei se tem que dar o nome, mas qualquer coisa você procure a Rede Kids depois, para maiores detalhes, maiores informações, mas agende essa data para o seu filho ou sua filha, entre 7 e 11 anos, tá certo? E eu quero também aqui lançar um excelente convite, um especial convite para você, estarmos aqui no dia 21, para um culto de ação de graças pela nossa cidade de Sertanópolis. Você sabe que estamos aí neste mês comemorando 91 anos da nossa cidade de Sertanópolis, e nós vamos ter aqui no dia 21, às 20 horas, um culto especial com um pregador também, convidado de fora, mais especificamente de Londrina, tá certo? Estará aqui nos ministrando a palavra. Este culto é organizado pelo Conselho de Pastores, mas com a bênção do conselho aqui, não é? Vamos receber com muita alegria as igrejas irmãs aqui da nossa cidade, e também pessoas que vão estar aqui buscando ao Senhor e agradecendo a Deus, e quem sabe até profetizando e proclamando o reino de Deus nesta cidade. Você é convidado a estar aqui conosco, tá certo? No nome de Jesus. Queridos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, também com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, enquanto nós cantarmos a próxima canção, você poderá vir à frente, se você veio preparado, ou trazer os seus envelopes, ou então, através do QR Code com o seu aplicativo, como você preferir. Vamos ficar todos em pé, mas eu convido você a fazer isso em alegria e gratidão ao Senhor, tá certo? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Apesar de nós, o Senhor nos ama e tem nos abençoado ricamente com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantas bênçãos, Senhor! Mas além das bênçãos espirituais, o Senhor também tem nos suprido a cada dia, tem suprido esta igreja, tem suprido cada família. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. A ti somente toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Só lembrando que as crianças também já se preparem aí, criançada, para trazer também a sua oferta missionária aqui no cofrão missionário. Vamos todos celebrar, meus irmãos, em nome de Jesus. forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder, tristeza e choro
obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor. Como é bom, Senhor, desfrutar da Tua presença. Sentirmos o Senhor cada vez mais perto, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu confesso para vocês que há um tempo atrás eu buscava aprovações em pessoas. Eu buscava aprovações em bens materiais. Mas eu entendi que o único que pode me aprovar é o meu Deus. O meu Deus que me enche da sua presença. O Deus que enche a minha casa. O Deus que enche a minha mesa. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Virá, virá, virá. Deus é bom em todo tempo. Você crê que Deus é bom? Deus é bom porque você está aqui vivo dentro deste lugar. E se você está aqui, é porque o Senhor deseja tocar no seu coração. Aleluia, Senhor. O Senhor está neste lugar, Senhor. Que o nome de Jesus seja afirmado dentro deste lugar, Senhor. Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são
Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Para o teu louvor, Jesus. Restaura, Senhor, a nossa história a cada dia. Restaura, Senhor, o curso da história de Sertanópolis. Continua restaurando o teu povo, meu Senhor, nessa cidade. Continue a restaurar, Senhor, essa nação brasileira, Senhor. Para o teu louvor, Pai. Nós cremos que é chegado o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre todo o governo paralelo, que venha o teu reino, Senhor. Que estabeleça, Senhor, a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Que assim seja sobre a nossa nação. Que assim seja sobre Sertanópolis. Que estabeleça, Senhor, a tua vontade, o teu reino, Senhor, sobre as nossas casas. Declaramos em nome de Jesus o teu governo. Declaramos, Senhor, a tua soberania. Declaramos, Senhor, que tu és um Deus que continua restaurando, Senhor, mudando a história. Nós cremos, ó Deus, que tudo tão somente é para o teu louvor. Restaura, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A graça e a paz sejam multiplicadas, irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Deus continue abençoando nossos irmãos, servo de louvor. Sejam cada vez mais instrumentos de Deus, queridos. Em nome de Jesus. Bom estarmos juntos nessa noite para adorar nosso Deus, irmãos. Que bênção. Você está feliz nessa noite? Mas é possível sair daqui transbordando, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, estou com uma expectativa muito grande no meu coração, da parte de Deus, para começarmos esta série de mensagens altos e baixos, com base na trajetória do povo de Israel e também de Judá. Eu tenho certeza que eu e você seremos edificados, abençoados nestes próximos domingos com este tema que tem um propósito de nos ensinar, nos encorajar a ter uma vida firme e abundante na presença do Senhor, porque a vida de muitos é semelhante a uma gangorra. A história de muitos, ou a caminhada de um cristão, ele depara muito com altos e baixos. Eu não sei se você já tem deparado até mesmo com crises na sua fé, por não encontrar uma firmeza, por não ter uma constância. Eu acredito que essa luta nós deparamos no início de nossa jornada e vai até um tempo até realmente amadurecermos em nossa caminhada de fé. E eu sei que é um desafio muito grande. A vida realmente nos reserva altos e baixos e a nossa fé não é diferente. Passamos também por altos e baixos. É realmente semelhante uma gangorra a nossa caminhada de fé. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra com base na trajetória deste povo, povo de Judá, povo de Israel. Pedir aos irmãos, por gentileza, não está passando aqui, me ajude, por favor, queridos. A trajetória de Israel sempre foi a semelhança de uma gangorra. E muitas pessoas na caminhada de fé também deparam com isso. E quando olhamos para a palavra de Deus, queridos, principalmente na trajetória do povo de Israel, desde a sua saída do Egito até Canaã, muitos deles se depararam diretamente com essa, eu vou falar uma crise. Obrigado, precioso. Passaram por talvez por essas dificuldades tão grandes, de não ter uma constância, de não ter uma permanência. Ora, vivia regozijando por uma conquista maravilhosa da parte de Deus, mas parecia que essa alegria, este contentamento, havia contido um prazo de validade. Era questão de tempo para logo desabar, era questão de circunstância para logo voltar as costas para Deus. E este povo que saiu do Egito, eles experimentaram coisas lindas da parte de Deus,
coisas grandiosas da parte do Senhor, incontestáveis de ver o agir de Deus. E Moisés, como instrumento de Deus, ele deparou muito com esses altos e baixos, ao ponto que ele disse: Deus, tira a minha vida, não aguento mais. Porque ora eles se alegravam tanto em Deus, e ao mesmo tempo ele não suportava de ver tamanha murmuração. A mesma boca que estava louvando estava murmurando. As mesmas pessoas que estavam louvando a Deus rendidas aos pés do Senhor, por algumas circunstâncias, o descontentamento já estavam demonstrando uma ingratidão ao ponto de querer voltar para o Egito. E vem Josué, sucessor de Moisés, depara também com um grande desafio. É com ele agora, o bastão passou para ele, de levar o povo até a terra prometida. Finalmente chegaram. E possuir a terra era um grande desafio, porque Deus havia dado a eles uma promessa de possuir a terra de Canaã. No entanto, eles teriam que batalhar para remover de lá muitos inimigos. Eles tinham que ter uma firmeza na sua caminhada de fé. E também, por mais que oscilaram, mas experimentaram grandes vitórias da parte de Deus. Enquanto Josué estava vivo, enquanto Josué mantinha firme a sua posição, firme na caminhada, o povo também marchava. O problema foi quando Josué morreu. Aí levantou-se uma época de juízes. Não somente Gideão, Jefté, Sansão, também Débora, tantos juízes e juízas que Deus levantou para ser um representante dele na nação de Israel. E pasme, eles caíram em um ciclo tão pecaminoso que a vida deles passava somente por este ciclo, que era opressão. Opressão quanto? Quando eles pecavam, o inimigo prevalecia. Eles se humilhavam, suplicavam o favor de Deus, se arrependiam e Deus dava livramento. No entanto, vinham provações ou distrações, o povo logo se desviava dos caminhos de Deus, novamente estava lá no mesmo estágio espiritual, estavam novamente sob uma opressão do inimigo. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que o tempo todo só muda a liderança, mas é um ciclo constante entre opressão, quebrantamento, entre livramento e mais uma vez a queda, que pecavam contra Deus. Era constante a prática deste povo, era um ciclo constante, um ciclo pecaminoso. Quando eles estavam bem, se rebelavam contra Deus, e o Senhor permitia que os inimigos prevalecessem contra eles, ao ponto que os dominava, e eles logo ficavam escravos, e sofriam na mão dos inimigos. Eles lembravam de Deus, clamaram o favor do Senhor. Deus, por misericórdia, atendia o clamor desse povo. Mas novamente, eles, após se arrepender, recebiam o livramento do Senhor. E assim era o ciclo, irmãos. Um ciclo que parecia que não tinha como sair disso. Eu não sei você, se na sua caminhada de fé, querido, você depara diretamente com um ciclo. Ora, está bem com Deus, mas é questão de tempo, e parece que vai para a mesmice, fraqueja, tropeça. Aí chegamos domingo, clamamos o favor do Senhor, Ele aviva a nossa fé, nos impulsiona, nos derrama a Tua graça, a misericórdia, nós temos aqui, louvamos a Deus. Irmãos, aí começa novamente a nossa semana, e vamos firmes para o trabalho, vamos para a faculdade, vamos para a escola. Aí nos permitimos as mesmas coisas e ficamos na mesmice, a mesma coisa. Quando chega o final de semana, nós estamos aqui rastejando para chegar no culto, clamando a Deus misericórdia, clamando a Deus graça, pedindo: Deus, tem misericórdia. Aí novamente recebemos direção de Deus, ouvimos a palavra, recebemos intercessão, recebemos a unção de Deus por meio da presença dEle, manifesta aqui, recebemos encorajamento e vamos firme para uma semana, e novamente tropeçamos, e assim segue a nossa vida. É um ciclo pecaminoso. Eu não sei você, mas eu lutei tanto com isso ao ponto de dizer assim: eu não aguento mais viver assim. Senhor, tem misericórdia, liberta de mim mesmo deste ciclo.
E ao olhar a palavra de Deus, irmãos, e percebemos especialmente no livro de Juízes, era um povo que constantemente viveram tamanha opressão, mas isso porque eles não conseguiam manter um posicionamento, viviam entre altos e baixos. Quando prevalecia a misericórdia de Deus e eles estavam firmes, estavam bem, Deus dava vitória sobre os seus inimigos, estavam bem, estavam alto, voando alto. No entanto, começaram a negociar princípios, esquecer de Deus, e com isso deparavam novamente com um declínio espiritual, uma decadência moral. Eu quero destacar aqui as principais notícias de um certo jornal, e eu pergunto se isso é familiar nos nossos dias. Algumas notícias, por considerar um povo que estava sob um declínio moral, espiritual, e as principais notícias que vieram acontecer neste cenário, foi simplesmente algumas notícias como essa. A primeira notícia, o que aconteceu lá? Deixa 69 irmãos mortos. Olha um noticiário assustador, mas não para por aí. Notícia, político encontrado com amante. Uma outra notícia também chocante, irmãos. Festas e forçadas a... E você pergunta, mas que jornal foi esse, pastor? Não estou sabendo. Claro, notícias são tantas, misericórdias, mas este acontecimento se deu aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. E todo este cenário você vai encontrar no livro de Juízes. E eu vou deixar para vocês a referência para você ler depois. Tanto situações das mais diversas vêm a acontecer. E porque houve um declínio moral, tanto escândalo, entre, pasme, o povo de Deus, um povo de Deus, que vivia um ciclo pecaminoso, prevalecia até o momento em que eles estavam na comunhão com o Senhor, mas quando rompiam essa obediência, eles caíam novamente num declínio, caíam novamente numa fraqueza tão grande, e cometiam escândalos tamanhos tal que nós temos aqui em vista. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Juízes no capítulo 2, eu quero sacar aqui o verso 10 e também o versículo 11, este é o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Juízes, no capítulo 10, o capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, eu quero ler para vocês. Olha só o que diz o texto sagrado. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que Ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns. Toda aquela geração pereceu. Uma geração, quando Josué faleceu, quando ele morreu, logo toda aquela geração também partiu. E houve aqui, irmãos, talvez uma explicação que nós encontramos aqui. O porquê que uma geração inteira veio a se perder. Torno a dizer, uma geração que tem uma promessa de Deus, a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, uma geração abençoada. Por que vieram a se perder, irmãos? Sem dúvida, porque houve uma falta de referência, uma geração sem referência. Note bem essas frases. Toda aquela geração também morreu com Josué. E se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito. Era uma responsabilidade que Deus havia dado já para os líderes principais, para os pais, ensinar os filhos. O ensinamento não era por escrito, era oral,
era durante as refeições, era andando em casa, era no caminho, era compartilhados os ensinamentos de Deus. E realmente, irmãos, alguém falhou ao entregar o bastão para a próxima geração. A falta de referência levou uma geração a perecer, queridos, que não conhecia realmente o próprio Deus, que não conhecia o Senhor. Uma geração que não teve um compromisso com Deus porque não o conhecia. E eu pergunto, é possível em nossos dias uma geração não conhecer a Deus? Nós temos referência, irmãos. Nós temos ainda uma liberdade de expressar a nossa fé. Nós temos uma igreja que tem um olhar para as crianças, olhar para elas como a igreja do hoje e candidatas do ministério do amanhã. Crianças estão aqui, preciosas, Jesus. Saiba que vocês é a igreja do hoje e que vocês também são candidatas do ministério do amanhã. Nós já estamos olhando e preparando para vocês, em nome de Jesus, para amanhã vocês estarem liderando o ministério, pregando a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Que assim seja essa bênção sobre os seus filhos. Que essa bênção seja sobre as suas filhas em nome de Jesus, sobre os seus netos. Amém, meus irmãos. No entanto, nós não podemos negligenciar um princípio da palavra de Deus, irmãos. Porque se uma geração que não conhecia o Senhor, alguém aqui falhou. Podemos levantar aqui pelo menos uma colocação. A geração mais velha deixou de instruir os filhos e netos nos caminhos do Senhor. Essa é a primeira possibilidade. A geração mais velha deixou de instruir, falharam, não dedicaram tempo para instruir nos caminhos do Senhor. Ou uma grande possibilidade, ou até ensinou, mas a nova geração se negou a obedecer às leis de Deus. Quem pecou? Foi a geração anterior que não teve um compromisso de ensinar, de instruir os filhos, os netos no caminho de Deus, para garantir a bênção do Senhor sobre as futuras gerações, para garantir um povo de Deus, ou de fato foi até mesmo um ensino. Eles foram ensinados, foram instruídos, no entanto eles negaram a palavra, negaram o entendimento, negaram ter um compromisso com Deus. Eu sei que nós encorajamos muito aos pais para ensinar os filhos, isso nós temos que fazer, mas a importância também dos filhos dizer, é comigo agora pai, é comigo agora mãe, agora eu assumo uma aliança com Cristo. Sim, chegará um dia, pais, que o seu filho vai ter que tomar uma decisão por ele diante de Deus, e dizer, olha, agora é comigo, eu abraço essa fé que vocês me ensinaram até aqui, eu também quero e sou disposto a ter uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor. É por isso que Provérbios nos ensina um princípio tão importante, irmãos meus. Quando olhamos para a palavra de Deus em Provérbios 22, versículo 6, olha só o que diz este princípio tão importante. Ensine a criança no caminho que deve andar. E quando ele for velho, ou quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Preste atenção, irmãos. A palavra está dizendo, ensine a criança no caminho. Não é ensinar o caminho, é no. Significa é ensinar junto, é ensinar com exemplo. Ensinar o caminho seria, filho, segue reto aqui, lá na frente você pega a direita, anda mais 1 quilômetro, depois você pega a esquerda e segue mais ali 1 quilômetro à frente. Isso é ensinar o caminho. Agora, ensinar no caminho é ensinar junto. É eles nos perceber a nossa vida, a nossa entrega, a nossa integridade, o nosso testemunho, ver realmente a nossa vida, que venha inspirar também a sua fé. Com muito amor, mas filhos, seus pais inspiram sua fé. Vocês percebem que tem em casa um pai adorador, uma mãe adoradora, temente a Deus? Como importância é, pais, de nós ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor.
E saiba de uma coisa, irmãos meus, se nós não ensinarmos o caminho que deve andar, o mundo vai ensinar, e com certeza não será o melhor caminho, queridos. O mundo vai ensinar, e com certeza não será o melhor caminho, queridos. O mundo investe para ensinar nossos filhos. Há tantas coisas que tentam influenciá-los para reproduzir. Uma coisa nós temos constantemente: ensinar e corrigir e cuidar nossos filhos filhos, nem tudo que vocês ouvem e vê, vocês têm que reproduzir. Eles têm uma capacidade absurda de reproduzir a maioria das coisas que ouvem, das coisas que assistem, como são influenciados. E nós temos constantemente ensiná-los: olha, nem tudo que você ouve, você tem que reproduzir. Ainda que naquele ambiente foi engraçado, aí você percebe que são piadas sujas, que está se levantando traiçoeiramente contra um princípio da palavra de Deus. E nós temos, irmãos, cuidar para que isso não torne uma coisa comum e normal para a vida deles. Nem tudo que ouve tem que reproduzir. Este vai um princípio, sim, que aplica para o coração dos filhos, mas também é para nós, irmãos. Nem tudo que nós ouvimos temos que reproduzir. Nós temos que ter realmente um filtro, saber se realmente edifica, se vai ser abençoado, se vai ser uma referência para a nossa vida. Mas a importância, irmãos meus, de ensinar, porque quando eles crescerem nos caminhos, eles vão lembrar, não vão se desviar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que você, junto comigo, nós estamos ensinando, orando, semeando, investindo na vida dos nossos filhos, para que jamais eles venham se desviar dos caminhos do Senhor. Não venham desviar dos caminhos do Senhor. Mas nós vamos levantar um clamor nessa noite, que filhos que estão afastados, desviados, nós vamos orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha tocar a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha alcançar o coração deles, que o Senhor venha tocar, venha trazer saudade da presença de Deus. Amém, igreja? Nós vamos orar por isso. Nós vamos levantar como pais inconformados, dizer: Deus, nossos filhos não estão sendo criados para viver neste mundo, para ser influenciado neste mundo, mas sim para ser uma bênção, sim ser consagrado ao Senhor, para ser um instrumento de salvação, para cumprir os teus planos, para ser uma testemunha viva do teu poder, em nome de Jesus. Eu creio que esse é o seu propósito, irmãos, que nós temos que orar, semear sobre a vida dos nossos filhos, e clamar ao Senhor, porque isso, irmãos, já é um compromisso nosso. Quem passou o bastão do Evangelho para você? Alguém da sua família? Você recebeu uma herança espiritual? Herança espiritual? Eu não sei se você recebeu, mas uma coisa eu garanto: você está aqui, eu creio que você se converteu o coração a Cristo, a palavra de Deus, e agora é com você de passar um legado espiritual, uma herança espiritual para os seus filhos e para a sua próxima geração. Se preocupe com isso. Isso é a coisa mais importante. De ensinar realmente a intimidade com Deus, ensinar o caminho da intimidade, ensinar o caminho da bênção, o caminho de um testemunho, queridos. Nós podemos fazer a diferença ainda, em nome de Jesus. Amém, queridos. Uma outra princípio que nós aprendemos na palavra, irmãos meus. Agora, se você está com a sua Bíblia, olha comigo também lá no final do capítulo, quase no final, capítulo 21 de Juízes, no versículo 25. Capítulo 21, versículo 25. Antes de nós entrarmos na trajetória de reis, nós temos que entender antes os juízes. Eu disse a vocês que o que define a história de Juízes eram pessoas que viviam um ciclo pecaminoso. Nós entendemos que a primeira causa é porque eles não tinham uma referência. E o segundo motivo que encontramos pela palavra de Deus, a principal causa é o versículo 25, que naqueles dias não havia reis em Israel. Cada um fazia o que era mais certo. Cada um fazia o que era mais certo.
Irmãos, como isso pode levar uma pessoa a ficar mais distante de Deus? Quando ela é movida pelo seu próprio entendimento. Quando cada um tem o seu próprio senso de certo e errado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Segundo o meu entendimento, conforme o meu entendimento. Sabe, queridos, onde cada um pode definir o que você faz é melhor. Na verdade, o homem espiritual não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que Deus quer. Já o homem carnal, que não é movido pelo Espírito de Deus, ele faz aquilo que quer. Eu faço aquilo que eu quiser. Essa é uma característica de um homem, de uma pessoa que não tem o temor e muito menos sensibilidade como o Espírito Santo. Ele faz o que quer. Agora, uma pessoa movida pelo governo de Deus, não, olha, eu não faço o que eu quero, eu faço conforme a vontade de Deus. Não é segundo o meu entendimento, mas sim é aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida. Um dos motivos que levou uma geração a viver sob um ciclo pecaminoso, que não rompia isso, não conseguia romper, é porque cada um fazia o que era mais certo, ou fazia o que achava melhor. Irmãos, isso leva a ficarmos também em um ciclo em nossa vida. Nós damos cabeçada, porque fazemos aquilo que é certo, segundo o nosso próprio entendimento. Aqui está uma aplicação para nós. Cada indivíduo tornou-se a sua própria autoridade. Com base em quê? No seu entendimento. A sua própria autoridade. Não tinham sequer uma submissão, não tinha uma referência de autoridade, não. Cada um era movido pelo seu próprio entendimento. Queridos, se eu e você ser movido pelo nosso próprio entendimento, no entanto, distante da palavra de Deus, este é um caminho de morte. Quantas pessoas negam o arrependimento porque estão presas no seu próprio entendimento? Quantas pessoas negam se converter porque estão presas no seu próprio entendimento? Quantas pessoas não dão um passo na sua fé, ficam no raso, ficam estagnados porque é o seu próprio entendimento, irmãos. Estão presos no seu próprio entendimento. Por isso que Provérbios, capítulo 3, versículo 7 nos diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e afaste-se do mal. O entendimento, irmãos, e que nós podemos fazer o que é certo. Porque, irmãos, tem cada absurdo por aí, que misericórdia, hein? Tem muitas pessoas, conforme o entendimento dela, vai dizer que aquilo que desagrada o coração de Deus, mas na lógica dela, isso é certo. Agora, irmãos, a quem está na ignorância, há uma compreensão. Mas eu e você no conhecimento, irmãos, isso não combina. Não deve ter espaço na nossa vida de sermos governados pelo nosso próprio entendimento. Quando olhamos para uma geração que viveu em um ciclo pecaminoso, que não conseguia romper, entendemos as principais razões. Primeiro, qual foi? Não tinha uma referência sobre o governo de Deus. Não conhecia Deus, faltou a referência. E se não tinha referência, não tinha um foco, não tinha um propósito. E segundo, irmãos, é porque cada um era movido por aquilo que achava melhor, pelo seu próprio entendimento. Não tinha um governo sobre a vida deles. Não justifica, mas compreendemos. Se para eles, irmãos, mesmo assim, foi amargo sofrer as consequências do erro, do pecado, ainda que eles não tinham tantas instruções ou tantos recursos como eu e você temos, que é a palavra de Deus hoje, se eles não tiveram desculpas, eu e você, irmãos, muito menos, somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis. Qual é a nossa referência, pastor? Nossa referência, sem medo de errar, eu afirmo, é Cristo. A nossa referência é Cristo, irmãos. A nossa referência é Jesus. Nós podemos ter pessoas que nos inspiram, que nos abençoam, mas olha, os nossos olhos estão em Cristo. Ele é a referência de servo. Ele é a referência de como viver um estilo de vida de adoração.
Ele é a referência de viver como um propósito de Deus. Cristo é a referência. Ele é a nossa referência. Nosso olhar precisa estar nele, voltado para Jesus, queridos. Porque nós podemos ter pessoas que até mesmo nos inspiram, mas elas são vulneráveis também. Para algum momento vai te decepcionar. E se você não tiver os seus olhos em Jesus, isso facilmente pode levar você a abandonar a sua fé. Mas olhe para Jesus. Precisamos olhar para Jesus, irmãos. Jamais iremos encontrar nele uma pedra de tropeço. Você crê nisso, irmãos? Bem-aventurados aqueles que não encontraram em mim pedra de tropeço, um motivo de tropeço. Senhor Jesus, nós não encontramos em Ti nenhum motivo de tropeço. Quando olhamos para Jesus e não há nele sequer nenhum motivo de tropeço. Aliás, irmãos, nós tropeçamos quando tiramos os olhos dele. Tropeçamos quando perdemos Jesus, nosso alvo. E a segunda coisa, irmãos, quando se cai no esquecimento, ou é movido pelo nosso próprio entendimento, por não termos a palavra de Deus como referência, como fonte de vida, aí nós facilmente caímos em nosso próprio entendimento, queridos. E qual é o nosso entendimento, irmãos? Nós devemos ter uma vida que glorifica a Deus. Qual é o entendimento, irmãos? A Bíblia nos ensina, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Este é o entendimento, irmãos. Às vezes nós esperamos, será que eu estou quebrando alguma regra? Ser crente é um conjunto de regras, né? Não, irmãos, é muito mais do que isso. Realmente é ter nosso coração, nosso entendimento voltado para a palavra, entender uma coisa: a nossa vida, tudo que fizermos é para glorificar o nome de Jesus. E a Bíblia nos ensina que nós somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Irmãos, se nós não estamos sendo transformados pela glória do Senhor, é sinal que não estamos vivendo para a glória dEle. Passe a viver as suas decisões pautadas somente neste entendimento. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Ainda que eu possa levar prejuízo em algumas escolhas, mas nada se compara de você ter a sua paz, de você ter certeza que está fazendo tudo tão somente para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar a Ele. Meus irmãos, nossas decisões não é para saber se iremos levar vantagem. As escolhas que fazemos, irmãos, o que requer de nós não é se nós iremos estar na melhor posição, não é para vangloriar, para nos promover, não, queridos. Mas o propósito é glorificar o nome do Senhor. Este é o entendimento, irmãos. Este é o entendimento. Misericórdia, irmãos. Quantas pessoas são movidas por uma ganância e isso cega o entendimento? Quantas pessoas são movidas por uma ganância e ficam cegas no entendimento? A Bíblia diz que o Deus deste século, a saber, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, de tal maneira que elas ouvem e não entendem. Os profetas várias vezes confrontou a prática do suborno. Sabe por quê? O suborno tem poder de cegar as pessoas. Tem poder de cegar as pessoas. O anseio, a ambição pelo dinheiro, o negócio, coisas fáceis, irmãos, isso pode cegar uma pessoa. Pode cegar a mim e você se dermos espaço. É conforme o entendimento, irmãos. A nossa vida nada mais é do que resultado do nosso entendimento. Por isso que nosso propósito, a palavra de Deus eu preciso ter um entendimento conforme a palavra de Deus. Somente assim, irmãos, nós iremos romper com ciclos pecaminosos. Enquanto não tivermos, irmãos, um entendimento voltado à palavra de Deus, nossa vida ficará na mesmice. Eu disse para vocês, irmãos, mas foi necessário clamar muito a Deus: Senhor, renova a minha mente, leva-me a perceber, Senhor, me ajuda a romper isso.
de ficar, ora, está firme, agora vai. Aí de repente, não vai mais. Agora eu sou quente. Aí está frio, morno e murcho. Não quero saber mais de nada. Misericórdia, irmãos. Eu preciso mais uma vez ser energizado. Eu preciso ser inspirado. Eu tenho que buscar em tal lugar. Eu tenho que ir lá em uma conferência, para que lá eu receba uma unção de renovo e assim eu possa fluir. E chega ano que vem o retiro, porque eu não aguento. Irmãos, misericórdia. Enquanto isso a gente vive altos e baixos, conforme o entendimento. O meu entendimento pela palavra de Deus me ensina que Deus, Ele se manifesta onde o nome dEle é invocado. Então quer dizer que eu não posso limitar o agir dEle em qualquer lugar. Vai o quanto eu creio, o quanto que eu busco, o quanto que eu permito Ele agir na minha vida. A palavra ensina que nosso Deus, irmãos, Ele se manifesta onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está presente. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos levantar um clamor, comece a orar famílias juntos, comece a dedicar sua vida de oração, queridos. Eu não sei quem você tem como uma referência de um cristão na sua fé, alguém próximo de você, mas por favor, não fique condicionado a isso, não se limite a isso. Se for alguém estagnado e você pensa, mas tá bom, porque a pessoa que está me orientando, ou alguém que eu estou olhando na igreja, ela vive assim, então tá bom para mim. Não, vai além em nome de Jesus. Busque mais da presença do Senhor, queridos. Permita que o Senhor possa ainda encontrar mais o seu coração para Ele. E dizer, Senhor, renova o meu entendimento, Senhor. Eu não quero ficar estagnado, paralisado na minha fé, mas renova o meu entendimento. Abra-se o nosso entendimento. Como nós precisamos, irmãos meus, pedir ao Senhor, Pai, renova meu entendimento. E quando olhamos para Jesus, que é a nossa referência, irmãos, nós rompemos com qualquer ciclo pecaminoso, ou ciclos que nós ficamos tão engessados na nossa fé. Será, irmãos, nós iremos sair daqui nessa noite desafiados e para uma semana a fim de romper com este ciclo, porque talvez chegamos aqui arrastados pela misericórdia de Deus. Senhor, aí você sai, glória, fui despertado, renovado. Aí logo burlamos, negligenciamos, porque o entendimento é a mesma coisa ainda. As atitudes são a mesma, irmãos. A falta de respeito com o professor continua. A desonra dos pais continuam. A falta de olhar com misericórdia para as pessoas e continua desprezando é a mesma coisa. Mas eu preciso de um culto avivado para renovar a minha fé. Mas o entendimento é a mesma coisa, irmãos. E fica o mesmo ciclo, Aí a semana vai até o primeiro convite, até o pecado bater a porta. E onde está o temor de Deus? Onde está a palavra de Deus? Onde está o entendimento sobre o que o Senhor disse? Irmãos, nós somos indesculpáveis. Nós temos a palavra, nós temos referência. E nós precisamos, em nome de Jesus, romper com ciclos pecaminosos em nossa vida. Romper com isso em nome de Jesus, para que nós não venhamos, irmãos, definir nossa vida como um servo de Deus entre altos e baixos. Eu me alegro quando está tudo bem, tem bênção do Senhor. Mas o coração ainda continua sendo ingrato. O coração continua sendo ingrato. Nós temos, irmãos, clamar ao Senhor para transformar o nosso entendimento, mover nossa vida de tal maneira que possamos glorificar o nome do Senhor em todo lugar, em nome de Jesus. É por isso nessa noite nós iremos cear, nós iremos participar deste banquete da graça do Senhor. E Jesus nos ensina a fazermos isso em memória dEle, tanto ao partir do pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, e o cálice, que é o símbolo da nova aliança no sangue dEle. Ele diz, todas as vezes que fizer isso, fazei em memória de mim, em memória de mim. Uma geração que se perdeu, falta de referência, que era movido pelo seu próprio entendimento,
porque se esqueceu do Senhor. Sabe, meus irmãos, uma das coisas ao participarmos da ceia do Senhor, nós temos que lembrar do que Cristo fez por nós. Isso deve mover o nosso entendimento. A ceia é para aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus, que declararam sua vida diante dele. A ceia é para pecadores arrependidos, que estão com o coração disposto a dizer: Jesus, reina na minha vida. Este é o entendimento que deve mover nossa vida, irmãos meus. Nos mover a uma entrega de consagração, ao dizer: eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar você neste momento a fechar os seus olhos, enquanto o conselho vão vindo aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos olhar para Jesus, queridos. Vamos lembrar do que Ele fez por nós. Vamos lembrar do seu sacrifício, do seu amor, da sua bondade. Ah, Senhor nosso Deus, o Senhor é maravilhoso, digno Tu és de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora em oração. Eu quero pedir para você, pai e mãe, se você pudesse ajoelhar onde você está, se você quer levantar um clamor pelo seu filho, pelos seus netos, faça isso. Vamos humilhar diante do Senhor todo o coração. Nós queremos orar agora, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Por essa causa me coloco de joelhos, em favor da minha casa, em favor dos meus irmãos. Por essa causa eu também me coloco de joelhos, em favor dos filhos, em favor dessa geração que não venha se perder, Senhor, pois nós não criamos nossos filhos para ser manipulados pelo sistema deste mundo, pelo maligno. Nós consagramos, Senhor, a Ti nossos filhos, nossa casa. Senhor, nós colocamos em oração, juntamente com pais que estão clamando para que os filhos sejam tocados por Tua presença e volte aos Teus pés. Não há mais argumento dessa mãe, não há mais palavras desse pai que possa convencer e trazer uma mudança ao coração deste filho ou desta filha, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus convence. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus é poderoso para convencer, para converter, para fazer uma grande obra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Venha atrair os filhos à Tua presença, Senhor. Pai, nós oramos que os filhos cresçam no temor do Senhor. Que apesar de nós como pais vulneráveis, falhos que somos, mas que eles possam, Pai, olhar para Ti, possam ver também Cristo em nós. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, cubra, Senhor, nossos filhos. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre a vida deles. Declaramos, Senhor, que mal algum virá sobre a vida de nossos filhos, Senhor. Nós declaramos filhos consagrados, família consagrada ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, que eles sejam movidos pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. Não serão movidos por entendimentos paralelos, mas sim pelo entendimento bíblico, pelo entendimento da verdade, pelo entendimento da palavra do Senhor. Nós oramos, Senhor, e entregamos a vida deles aos Teus cuidados, e descansamos nosso coração ao Senhor, pois nós cremos que o Senhor fará muito mais a tudo quanto nós estamos pedindo e orando, para a honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos nessa hora, irmãos, adorar ao Senhor. Vamos cear. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e, após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei, toda vez que vocês comerem este pão, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, Ele deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isso em memória de mim. Porque toda vez que vocês comerem um pão e beberem um cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Se nós consagramos a Ti, Pai, esses elementos, mais uma vez declaramos que não há nada místico, Senhor, no cálice e no pão, mas nós cremos, ó Deus, que é um símbolo espiritual. Nós cremos na Tua presença real. Nós cremos que estamos sob a ordenança da Tua palavra. Fazei isto em memória de mim. E nós cremos, Deus, quando nós lembramos de Ti, nós somos lembrados que o Teu sangue foi vertido naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Lembre-se, irmãos, lembre de Jesus, que o sangue dele foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, em nome de Jesus, confesse e seja perdoado em nome de Jesus. Receba o perdão do Senhor. Ele levou as nossas iniquidades, Ele levou os nossos pecados, as nossas culpas. Fazei em memória dele. Eu preciso lembrar que Ele levou sobre si toda a enfermidade. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus nós somos sarados e curados em nome de Jesus. Nós cremos que temos as bênçãos espirituais, como graça, misericórdia, como bênçãos do Senhor. Somos lembrados que o sacrifício de Jesus nos trouxe benefícios espirituais. Então, meu Senhor, ao participarmos da ceia do Senhor, nós declaramos, ó Deus, que seja liberado sobre o Teu povo saúde espiritual, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Enquanto nossos irmãos vão se preparando ali, alguns ficarão postados aqui na frente, outros lá atrás. Eu quero encorajar vocês, irmãos, a com alegria participarmos deste banquete. Banquete que é o banquete da graça do Senhor. Pedimos aos pais cujos filhos ainda são pequeninos, que você venha servir os seus filhos, dizer: filhos, vocês também fazem parte dessa aliança. Vocês também fazem parte dessa aliança. Pai, sirvam seus filhos com alegria. E você que não é membro dessa igreja, no entanto, você está certo da sua entrega ao senhorio de Cristo, está também em paz com a sua liderança, nós encorajamos você também a fazer parte deste banquete. A Bíblia diz: examina-se a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Examine a si mesmo. E quando examinamos nosso coração, percebemos que o que nos torna digno é somente a graça de Jesus, somente o amor dele. Não é mérito, é a graça dele, é a misericórdia dele, irmãos. Vamos participar com alegria e louvor ao nosso Deus, em nome de Jesus, queridos.
és, Senhor. Levante suas mãos ao Senhor, comece a render graças a Ele. Comece a louvar este nome, nome poderoso, nome glorioso. Nós cremos no mover glorioso do Senhor, o Deus que respalda a palavra, o Senhor que respalda, onde a sua palavra é honrada, onde há corações rendidos, ali há respaldo do trono de Deus. Nós vamos orar para que haja o respaldo do Senhor sobre a sua vida, as decisões a serem tomadas, no nome de Jesus. Quero chamar aqui o nosso irmão presbítero Marquinhos para estar orando. Nós vamos, como conselho, como orar e clamar o favor do Senhor, que haja o respaldo dos céus sobre a igreja, em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós precisamos da Tua presença, Pai. Pai, respaldo que vem de Ti, ó Pai. Não nos deixe cair em tentações. Não nos dê, ó Pai, a Tua presença a cada dia. Que possamos buscar a Tua face, ó Pai. Que nada atrapalhe a Tua face em nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada família aqui representada, a cada nome aqui representado. Que o Senhor possa estar dando saúde, que o Senhor possa estar dando cura, que o Senhor possa estar dando provisão do Teu amor a essas pessoas, ó Pai. E que nada nos afaste do alvo que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Estendam as suas mãos, irmãos queridos. Recebam a bênção do Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Digno Tu és, Senhor. Maravilhoso Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno e maravilhoso Conselheiro Espírito Santo, continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos, em nome de Jesus.